Baruch Atadonai Eloheinu Melech Haolam Shenot. A paz de São Jesus. O Shalom Adonai Alek. Esse vídeo aqui é um vídeo objetivo, que o propósito dele é para uma pessoa, esposa de um rabino que eu conheço, como que fosse um apelo, né? Esse rabino está numa situação muito difícil. E vocês vão entender quando eu fizer as perguntas e as passagens da Torá que eu vou ler aqui. E você vai entender a situação que esse servo de Yeshua tá passando. E meu conselho é para você, mulher desse rabino que vai ouvir esse vídeo, que a senhora se arrependa, mude, porque o seu jeito de ser não está agradando a Adonai. E Adonai, antes dele permitir que o mal toque numa pessoa diretamente, ou entregue ele para morrer, ele tenta de todas as maneiras concitar a pessoa, aconselhar, perdão, que a pessoa pense que tem uma chance, ou uma, duas, três, eu não sei quantas chances Adonai dá para as pessoas, para se arrepender. E esse vídeo também não é especialmente para essa mulher, esse rabino. Eu não vou falar o nome dele, nem o nome dela, questão de sabedoria, ética, mas quem é sabe. E muitas coisas que eu vou citar aqui, eu devo citar em duas partes, porque eu não estou conseguindo transmitir ao vivo, de forma privada, que aí eu montaria um vídeo único, mas como eu consigo transmitir 15 ou 12 minutos aqui na minha câmera, do celular, eu vou ver se eu monto em duas partes esse vídeo. Eu quero orar, pedindo que a Adonai toque no coração dessa pessoa, dessa esposa, desse rabino, para que ela mude em nome de Yeshua e pare de dar lugar para Satanás, senão ela vai para o inferno. Porque não tem como uma mulher estar contra a palavra de Adonai e ir para o céu. E esse vídeo vai servir para isso. Já estamos com 2 minutos, eu vou ver pelo menos em 10 minutos eu consigo, antes de terminar aqui o tempo, eu consigo transmitir pelo menos metade do conteúdo que eu coloquei, fiz um esboço aqui nesse caderno. Nós te louvamos, Adonai, pelo teu filho Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, nosso Senhor. Pedindo perdão pelo nosso pecado, pedindo que o Senhor abençoe a minha boca, meus lábios, para eu falar a verdade, que essa mulher venha se arrepender dos seus pecados e abrir os olhos, porque ela está cega por Satanás e os demônios que a usam, por causa da sua soberba, igual o rei Saul, e da sua arrogância. Que o Senhor ajude esse teu servo, que está passando por essa situação muito difícil, carregando essas coisas muito pesadas, a não desanimar, a perseverar. Que o Senhor falou com ele o seguinte, o Senhor disse para ele assim: trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, para ele prosseguir. Assim como Yermiahu, Yeshaiahu, Kefa e Oxanã, todos eles foram perseguidos pelos ímpios, passaram por dificuldade, mas nenhum como Job, porque Job, a própria mulher dele se voltou contra ele. E a esposa desse rabino, ela vinha se tocar do estado podre, nojento e imoral que ela se encontra. Quando eu falo imoral, Senhor, tu sabe que ela não trai ele, mas ela de respeito afronta, confronta e blasfema do Senhor, porque ela não queria que a vida dela fosse assim, mas ela não quis sujeitar a tua vontade, ela não ajuda a tua obra e despreza, ainda perturba quando teu servo está fazendo a tua obra. Que essa arrogância, essa cegueira espiritual caia por terra, que ela se liberte disso para não ir para aquele lugar de fogo do inferno, depois pior ainda para o lago de fogo. Assim eu oro, crendo na vitória ao teu servo, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador bendito, amém. Então aqui com 4 minutos, acho que vai sair em 3 partes. O tema desse vídeo, a parte A, é conselhos para a esposa ruim, que ela é ruim mesmo, pelo que eu sei, de um rabino que eu conheço. Então aqui eu vou abordar em 3 etapas esse vídeo, em forma de conselho. Qual o papel de toda mulher estabelecido por Adonai nas Escrituras? Vou responder. O segundo tópico é a perversão e a inversão do papel de toda mulher pelo diabo ao longo da história do mundo. Eu tenho que situar todas as mulheres, e essa mulher desse rabino, dentro do contexto que é para quando ela for para o inferno, que eu espero que ela se arrependa, ela não vá para lá inocente. Ela tem que saber, porque Adonai, quando condena alguém, entrega na mão do diabo, a pessoa não vai para o inferno sem ter todas as chances necessárias, informações para que ela se arrependa. Para que no dia do juízo final ela vai dizer: ah, Jesus, eu não entendi direitinho. E Yeshua vai dizer: você foi aconselhada
você recebeu o conselho daquele meu servo, ele tirou um tempo, do tempo precioso dele, deixou os filhos dele em casa para lhe aconselhar através desse vídeo, mas você não mudou. E aí não vai ter desculpa diante de Adonai. O terceiro tópico, como está a cabeça das mulheres hoje? Que eu já vou citar aqui, é dominada pelo espírito de Eva, vou falar o que é espírito de Eva, sobrecarregada por se sentir autossuficientes, delas pedindo ajuda para os maridos, elas querem sentir a dona do pedaço e aí ficam saturadas. Sentindo-se dominadoras e superiores aos homens, que é assim que está a cabeça das mulheres hoje. Acho que 99% do mundo está assim. Insubmissas e a Adonai e ao marido, porque não tem como uma mulher dizer que é submissa a Deus e sujeita ao marido. É claro que essa submissão é na Bíblia. Por exemplo, se uma mulher tem um marido que não é crente, o marido quer fazer relação anal com ela, ela não pode sujeitar-se. Aí ela está indo contra a lei de Adonai, porque é a sujeição na Bíblia. Mas se o marido não trai a mulher, não cobra dela nada imoral, e ela não sujeita quando o marido fala com ela, ela não levanta, baixa a voz para ouvir, para depois falar, fica gritando junto, como a esposa desse rabino é, fica brigando nas frente dos filhos, que é a coisa que mais fere Deus é uma mulher respondona, uma mulher que o marido fala, ela não se cala, e ainda briga na frente dos filhos, que são os três principais pecados que essa mulher desse rabino está indo para o inferno. Ela não pede perdão quando ofende, não tem humildade. Ela briga na frente dos filhos e responde, o marido fica falando em cima das costas quando ele tenta chamar ela para conversar. Eu sei da história dele porque ele começou comigo e eu aqui é um apelo. É a maneira que eu achei, que eu acho também, que a gente tem que fazer para dar o ultimato para essa pessoa. E assim na situação, não está somente a esposa desse rabino, mas deve estar outras que eu vou falar também. Então eu vou fazer a primeira parte, quando for parar em 12 minutos eu vou parar. Porque eu creio que a memória do celular. E eu vou reiniciar no outro vídeo. E vou tentar transmitir ao vivo. Né, porque eu estou tentando transmitir, não estou conseguindo. Nós estamos aqui com 7 minutos. Eu tenho mais 7 minutos. Então a primeira parte eu vou falar aqui do tópico 1. Que é qual o papel de toda mulher estabelecido por Adonai nas Escrituras. Vamos ler em 3 passagens. No Bereshit 3,15, que é Gênesis. Vamos ler também Kefa, que é Pedro. Aleph, primeira carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 1, 5 e 6. E depois nós vamos ler em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. E 1 Timóteo 2, 13, 14 e 15. Sem mais delongas, né, que requer um conselho, nós vamos ler aqui em nome de Yeshua. Primeiro em Bereshit 3, 15. Quero dizer para você, teólogo, ou você que é rabino, que rabino não é função, é dom. Que a palavra rabino vem do hebraico Rabone, quer dizer mestre. É um dos 5 dons ministeriais que Yeshua deu para os seus servos, os homens, lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Está lá. Então, quer dizer para você que você não pode dizer que na Bíblia tem base bíblica para a mulher ser pasteira, bispa, presbítera, não tem. E também você não pode dizer que Deus mudou o princípio, porque Adonai nunca fez uma coisa contrariando o que Yeshua confirmou. Então, esse preceito é universal e imutável. Deus sempre colocou a mulher como submissa ao homem, mas não é para o homem esculachar nem humilhar a mulher, ter ela como objeto de quinta categoria. É questão de hierarquia, tipo num quartel. Ela tem um comandante e o imediato. O comandante manda o imediato, mas o comandante não é melhor e nem maior, ele tem mais autoridade para questão de ordem sobre o comandante. Tipo na Corte do Brasil. O presidente do Supremo ele tem autoridade sobre os outros ministros, mas ele não é maior e nem melhor que os outros. Numa casa, o marido é o comandante, a mulher é imediata e os filhos que se seguem, mas eles não são maiores e menores. Então, só que hoje mudou tudo. Hoje em dia, o diabo conseguiu mudar isso na cabeça das mulheres e elas estão achando que são maiores que o homem. E os próprios homens, o sistema de hoje está deixando as mulheres sentirem maiores que os homens. E esse que é pregado por meio da política. E isso está indo contra o preceito de Deus, é a inversão dos papéis. Esse que o diabo quer. Então não me venha com essa dizer que Deus mudou, que Deus não mudou. Adonai nunca mudou, Adonai não se contradiz com Yeshua, nem Yeshua se contradiz com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodé, nem o Ruach HaKodé vai contra o pai, nem o pai vai contra o filho, nem o filho contra o Ruach HaKodé. Esses preceitos aqui são imutáveis. Se a sociedade seguisse os rabinos, os que têm dom de rabino, de pastores, ensinasse isso para a sociedade e o mundo aceitasse isso, o mundo está esse caos que está aí. É por isso que está tendo muitos casamentos destruídos, porque as próprias mulheres estão destruindo, porque elas foram envenenadas pelo diabo, achando que tem o direito de gritar com os homens. Assim como o imediato de um navio, ele não pode gritar com o comandante,
nenhum segundo sargento pode gritar com o primeiro sargento, nenhum primeiro sargento pode gritar com o suboficial, nenhum suboficial pode gritar ou pagar esporro para o segundo tenente, nenhum segundo tenente pode pagar esporro ou falar com voz de autoridade sobre o primeiro tenente. Na família a mesma coisa, a mulher não pode gritar com o marido, mas está tudo montado, tudo mudado. E é esse que o propósito desse vídeo, falar para a esposa desse rabino, para que ela abra os olhos, porque ela está indo para o inferno, eu sei disso, para ela não ir para o inferno, que nenhum rabino quer que sua mulher vá para o inferno, ok? Estamos aqui com 10 minutos, eu vou ir até onde vai dar. Então aqui nós temos 1 minuto e meio, eu quero pelo menos essa passagem. Em 12 minutos eu vou parar, vou continuar outro vídeo, né? Que eu acho que eu consigo fazer em 3 vídeos pelo menos, daria meia hora. Então, Bereshit 3, 15 diz assim: Adonai, Deus, disse à serpente, eu vou ler a 14. Por que fez isso? Você é mais amaldiçoada que todo o gado dos animais selvagens. Rastejará sobre o seu ventre e comerá pó enquanto viver. Porém, animosidade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Ele lhe ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. E aí, nós vamos ver aqui, isso aqui, vê que a mulher ela foi vinculada com o diabo em termos de rebelião. E aqui eu vou ler a sentença que Adonai deu para a mulher, né, quando ela pecou. Diz assim, Bereshit 2, 15. Bereshit 15 é 2, 3, 16. E a mulher lhe disse: aumentarei muito sua dor no parto. Você dará à luz filhos com dor. Seu desejo será para o seu marido, mas ele a dominará. Então aqui já mostra o papel de Deus da mulher. A mulher ser submissa em autoridade ao homem, como Adonai estabeleceu de hierarquia militar. O comandante e o imediato. O imediato é submisso, está submisso ao comandante, que nunca vai ser o contrário. O subcomandante está submisso ao comandante. O segundo sargento ao primeiro e o primeiro ao suboficial. O capitão submisso ao capitão de corveta. O capitão de corveta ao capitão de fragata. E assim sucessivamente. Né? O soldado submisso ao cabo. Tanto que se o soldado se sublevar contra o cabo, consegue falar com ele, pode levar de prisão para ele por insubordinação. É o mesmo crime diante de Deus. Porque foi Deus que colocou a hierarquia, não foi o diabo. Então a mulher desse rabino, a senhora, por gentileza, preste atenção ao meu apelo que eu lhe faço em lágrimas. Porque você não vai para o inferno. Pare de ser brigona. Pare de ser contendeira. Pare de levantar a voz para o seu marido. Pare de brigar na frente dos seus filhos. Vamos continuar na parte B.